Olá pessoal, meu desejo é que as bênçãos de Deus estejam sobre as suas vidas, hoje e sempre, todos os dias. E eu quero, antes de continuar com o nosso vídeo, entrar no assunto que vou trazer hoje, pedir para você, por gentileza, curta este vídeo, compartilhe e comente, e não deixe de acionar também o sininho e de se inscrever no nosso canal. Tudo isso vai nos ajudar a difundir cada vez mais a palavra de Deus. Bem, hoje eu quero começar falando de um Rajá. Rajá é um governador numa província da Índia. Então é apenas uma ilustração. Um Rajá pegou um elefante, trouxe para o pátio da sua residência e também chamou alguns homens, colocou uma venda nos olhos de cada um e pediu que eles não sabiam que era um elefante, pediu que eles tocassem naquele animal. O primeiro homem que tocou no animal, tocou na sua presa. Ele disse, isso aqui é uma lança. Depois um outro tocou numa perna do elefante e disse, isso aqui é uma árvore. Um outro tocou depois no lado do elefante e disse, isso aqui é uma parede, isso aqui é um muro, né? E então cada um teve ali uma visão diferente de um mesmo objeto, né? Aos que defendem que as várias tradições religiosas estão todas elas esbarrando em apenas um aspecto particular da realidade suprema, que é Deus, né? E estão cegas em relação ao quadro geral ou total. Mas todas as mãos estão tocando a mesma verdade essencial. E esta é uma abordagem que tenta unificar tudo. Por isso, muitos acham que todas as religiões ensinam a mesma coisa e todas as religiões levam a Deus. Isso aí é uma coisa que a gente ouve sempre. Desde que eu era criança, eu cresci ouvindo essas coisas. Outros acham que as religiões são o mal do mundo. Tem até um livro, né, com esse nome, O Mundo Precisa de Religião. Acham que as religiões são o mal do mundo e são o motivo de conflitos e de guerras. Quanta guerra, né? Quantos conflitos em nome da religião, ou em nome de um livro sagrado, em nome de Deus e em nome da religião. Mas espera aí, não existe aqui uma contradição? Se todas as religiões ensinam a mesma coisa, e se ensinassem, os conflitos não existiriam, não é verdade? Então, já que os conflitos existem, essa é uma prova muito clara de que as religiões não ensinam a mesma coisa. Eu lamento que muitos, ao longo da história, tenham usado a religião, tenham usado um livro sagrado, para promover guerras, para infligir sofrimento sobre os outros, para perseguir, para matar. Essa não é a proposta de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você olhar para o Sermão do Monte, começa lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus nos ensina a amar os inimigos, a fazer bem aos que nos perseguem. Eu sei, como outras religiões, o cristianismo também errou ao longo dos séculos e teve momentos desastrosos, momentos cruéis, onde o sofrimento foi provocado pelos cristãos na vida de muitos. E eu lamento por isso, eu nunca vou endossar isso. Nem o próprio Deus endossaria. É fruto do pecado, é fruto da maldade humana, das nossas tendências pecaminosas. É lamentável, porque um cristão deve amar. Aliás, nós vimos há pouco tempo um famoso neo-ateu que dizendo isso, né? E ele fez uma defesa do cristianismo sobre isso. E ele dizendo, vocês não vão encontrar cristãos colocando bombas no corpo, entrando no lugar onde tem pessoas que nada têm a ver com conflitos, crianças, idosos, explodindo aquilo e matando uma grande quantidade de pessoas. Isso é cristianismo, é assim que deve ser. Jesus, do alto da cruz, quando estava morrendo, ele pediu perdão pelos seus algozes. E nós vamos ver também Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, quando ele estava morrendo, ele também pediu perdão por aqueles que o apedrejavam. Ele pediu, Senhor Jesus, não coloque sobre eles a culpa deste pecado. Então, essa é a ética cristã, essa é a ética de Jesus que eu quero seguir.
Agora, nós sabemos que as religiões não ensinam as mesmas coisas. Os budistas Ramayana, por exemplo, creem que a realidade suprema é o vazio. Eles chamam de suryata, ou a falta de existência, sem deuses, sem matéria, sem espírito e sem alma. Eles creem assim. Já no islamismo, o Islã não aceita a ideia de que Deus tem algum filho. Então ninguém é filho de Deus no islamismo, ou diria, ninguém é filho de Alá no islamismo, né? Enquanto que a fé cristã diz exatamente o contrário. Nós vamos ver em João capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a palavra ali no versículo 12 é essa mesma autoridade, que no grego é exousia. Então nós vamos ver isso. Se você olhar, por exemplo, para o kardecismo, né? O kardecismo prega a salvação pelas obras, a comunicação com os mortos e a reencarnação. São 3 pilares do espiritismo kardecista. E esses 3 pilares são abertamente condenados na Bíblia Sagrada. Mas o espiritismo kardecista nega outras verdades da Bíblia. Não crê na existência de céu, de inferno, de anjos, demônios. Não crê que a morte de Cristo na cruz serviu para nos salvar dos nossos pecados. Vamos encontrar Allan Kardec fazendo declarações sobre isso, como Leon Denis também fazendo declarações sobre isso. A morte de um Deus não removeria os nossos pecados. Por isso cada um tem que pagar pelos seus próprios pecados, reencarnar-se, sofrer e reencarnar-se de novo até se purificar numa distorção doutrinária, uma doutrina que é abertamente contrária à obra da salvação, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Bem, nós vamos ver que o Allan Kardec também ensina, né, nas suas obras, que fora da caridade não há salvação. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, não é produzido por obras, para que ninguém se exalte, ninguém se glorie. Então, Jesus e a graça de Deus que se manifestou, de acordo com Tito, capítulo 2 também. Agora veja que na ilustração do elefante, o Rajá viu e ouviu toda aquela atividade, eles apalpando o elefante e tudo isso, às cegas, né? Mas aí ele sai do terraço e ele disse a cada um deles, né, que se encontravam lá, que eles haviam encontrado apenas parte do conjunto. Aqueles homens estavam vendados, estavam às cegas, né? Agora eu quero dizer para vocês que Deus não nos deixou às cegas. Deus não nos deixou as apalpadelas. O nosso Rajá, o nosso rei, o nosso Rajá, ele saiu no terraço e ele falou conosco. Ele falou conosco por meio da revelação natural. A natureza proclama a glória de Deus, né? Nós vamos encontrar no Salmo 24, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19 fala isso também. E nós vamos ver uma outra coisa, que a revelação natural, ela está aberta a todo ser humano. Por isso, em Romanos capítulo 1, Paulo escreve, quando ele ali está falando, exortando a sociedade daquela época, ele diz, né, que ninguém tem desculpa, porque o que de Deus se pode conhecer, Deus o tornou conhecido pelas obras criadas. Então, quando alguém vê a natureza, a criação, os céus, o mar, tudo que existe, a pergunta tem que surgir, né? A pergunta vai surgir: quem fez? Quem fez? Quem foi que produziu isso? Quando foi que isso surgiu e como isso foi feito? Então essa é a revelação natural. Mas a palavra de Deus fala de uma revelação especial. E essa revelação especial, ela vem pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Os profetas falaram. Eles falaram a palavra de Deus. Paulo fala isso na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. A palavra que ele enviou através dos seus santos apóstolos e profetas. Deus falou. Deus falou. E a revelação especial, ela atinge o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo.
Cristo é a principal revelação de Deus. Tanto que em Hebreus capítulo 1, logo no primeiro versículo, está escrito: havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, e de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo Filho. Cristo é o Logos, é a palavra, Ele é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita e Cristo é a palavra viva. Isso é maravilhoso, sabermos disso é muito importante. Eu sei que existe hoje uma tentativa de inclusivismo. Alguns pastores modernos, progressistas, que abandonaram a submissão à palavra de Deus, eles pregam aquilo que vem à cabeça, aquilo que é politicamente correto. Como é que eu vou agradar a mídia aqui? Como é que eu vou agradar um segmento político ali? E eu vou dizer para vocês, eu não quero ser politicamente correto. Eu quero muito ser biblicamente correto. É isso que eu busco para a minha vida. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas capítulo 1, se eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ser. Eu sou servo do Senhor. Eu sou um escravo de Jesus. É isso que eu sou e é isso que eu quero ser. E é isso que eu tenho prazer de ser. Prazer de ser. Então, que Deus nos ajude, né? E eles vêm com essas propostas. Não, temos que repensar o nosso conceito de salvação, né? Ver que Deus colocou também seu conceito de salvação em outras religiões e assim por diante, né? Nós vamos encontrar outros dizendo, olha, temos que repensar isso e aquilo, né? Cristo não é o único caminho. Eu me lembro de um autor muito famoso na América do Norte, já morreu há muito tempo, Norman Vincent Peale. E ele escreveu um livro intitulado O Poder do Pensamento Positivo. E ele disse num programa de televisão de um famoso apresentador naquela época, já há várias décadas, chamado Phil Donahue. E ele disse naquele programa de TV, Jesus não é o único caminho para Deus, mas Jesus é o melhor caminho para Deus. Não é verdade. Jesus pode até não ser o melhor caminho, mas Ele é o único, não existe outro caminho, não tem como se salvar a não ser através de Jesus. Eu acho isso muito importante. Então existe aí a tentativa do inclusivismo, que Deus colocou expressões de salvação em outras religiões. Isso não é verdade. Aqui não se trata de intolerância, trata-se de fidelidade à palavra de Deus. Eu creio na liberdade de expressão de religião. Cada um deve ter a liberdade de escolher o que quiser. A música que gosta, a comida que gosta, casar com quem quiser, crer, abraçar a religião que quiser e também não ter religião nenhuma. E nós vamos respeitar todo mundo e devemos respeitar. E o cristão não apenas respeita, mas ele ama. Nós devemos, além de respeitar, nós devemos amar. Olha, toda quarta-feira, aqui na nossa igreja sede, aqui ao lado do São Judas, eu faço uma atividade chamada oração do meio-dia. Então eu abro a porta da igreja e eu fico convidando as pessoas da calçada, porque é um formigueiro de gente para lá e para cá. Eu faço esse trabalho do meio-dia à 13h. E eu convido as pessoas para entrarem, para receber uma oração. E entra gente de todo tipo. E entra gente da Universal, e entra presbiteriano, e entra batista, e Assembleia de Deus, e entra Brasil para Cristo, quadrangular, e entra da Umbanda, e entra do Espiritismo, e entra, até ateu já entrou. Eu não entendi, até hoje eu não entendi. Até ateu entrou para receber a oração. Não, eu sou ateu. Mas eu posso orar? Pode orar. É muito engraçado isso. E entra budista, espírita, todos são recebidos com respeito, todos são recebidos com amor, e eu oro por eles. Eu convido para visitar a igreja, mas eu não fico ali discutindo com ele, porque essa não é a intenção do trabalho naquele momento. Nós estamos ali para abençoar as vidas, ajudar as pessoas, é isso que nós fazemos. Então o cristianismo é isso, é amor, é amar. Deus é amor, e nós não temos outra opção a não ser amar, perdoar, abraçar. É isso que nós devemos fazer. Então nós vamos ver que nós temos tudo isso. Tem aqueles que dizem assim, eu nasci na minha religião e nela eu vou morrer. Para morrer, qualquer religião serve. Para morrer, qualquer religião serve. Aliás, até quem não tem religião morre também.
Tá? Agora, é interessante, eu nunca vi uma pessoa dizendo assim: eu nasci com a doença do meu pai e com ela eu quero viver. Eu nasci com a pobreza do meu pai e eu quero continuar na pobreza do meu pai. Tá? Eu nasci com a embriaguez do meu pai e eu quero continuar com a embriaguez do meu pai. Eu nasci com os vícios do meu pai e eu quero continuar com os vícios do seu pai. Não, ninguém fala isso. Né? Um filho pobre, ele não quer repetir a pobreza do pai. Muitos vão à luta, progridem, crescem na vida e é uma grande bênção, acaba ajudando os pais que não foram à frente. Outros também que tiveram pais alcoólatras ou viciados não entraram por este caminho. Tá? Agora, a religião, que tem implicações eternas, que tem a ver com a salvação da nossa alma, o assunto é importante demais para ser deixado de lado. Tá? Agora você vai me dizer, alguém vai dizer, eu nasci na religião do meu pai, uma religião errada, ensinos errados, nada tem a ver com a palavra de Deus, em completa contrariedade à palavra de Deus, e nela quero viver e morrer? Não, você não precisa disso. Você pode crer em Cristo, receber Jesus como Senhor e Salvador, e Ele te dará a vida eterna. Olha, eu me lembro de João capítulo 6, versículo de 66 a 68. Quando Jesus fez uma pregação e muitos não gostaram da pregação. E ali o texto diz que muitos começaram a deixá-lo de seguir. E aí Jesus perguntou para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Olha que pergunta. Isso mostra que Jesus não tinha medo de perder discípulos. Vocês também não querem aproveitar o embalo e ir embora também? E Pedro respondeu na hora: para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Tá? Nós vamos ver ainda em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho. Aí é artigo definido. Ele não disse eu sou um caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer mais exclusivismo do que isso? Cristo foi exclusivista em relação à salvação. Ele amou a todos, mas as pessoas precisam estar nele, passar por ele para receber a salvação, a vida eterna. E eu me lembro das palavras de Pedro em Atos capítulo 4, no versículo 12, quando ele estava respondendo às autoridades, pressionado pelo poder religioso da época, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Pense nisso, abraça Cristo e viva eternamente. Deus abençoe você com este vídeo, em nome de Jesus.